tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo que talvez seja um pouquinho maior do que o próprio vídeo que a gente vai falar sobre. Entendeu? Não? Então vou explicar. Hoje a gente vai gravar um vídeo sobre uma animação que foi viral há alguns anos atrás. A animação se chama This Land Is Mine. Essa terra é minha. Então esse é um vídeo produzido por uma cartunista norte-americana chamada Nina. Nina, ela gravou um vídeo bastante interessante que fala sobre o conflito de Israel ali na região da faixa de Gaza, ali na região da Palestina. Então esse vídeo é uma crítica aos ataques israelenses ao Estado de Palestina, um Estado que já é, sim, reconhecido pela própria Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, essa região, na verdade, onde se passa o vídeo, é uma região que tem diversos nomes ao longo da história. Israel, Cisjordânia, é conhecida por diversos nomes ao longo do tempo. Vou dar um exemplo: Palestina, Canaã, Israel e Terra Santa. Lembrando que Terra Santa é o nome bíblico que dizia que os hebreus tinham que ter uma terra para chamar deles. Então aí seria a Terra Santa. Então a origem dos conflitos também aí está na questão religiosa dessa região. A questão principal do vídeo é que ele traz uma noção de que essa terra não é minha. Essa terra ela é historicamente construída a partir daí de interesses, historicamente construída aí a partir de conflitos territoriais. Isso me lembra completamente um filósofo iluminista que eu acho super bacana. Ele é francês e ali no século XVIII, se eu não me engano, 1763, ele escreveu um livro chamado Contrato Social. Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele escreveu a seguinte frase, vou ler. O primeiro homem que, havendo cercado um pedaço de terra, disse, isso é meu, e encontrou pessoas tolas o suficiente para acreditarem nas suas palavras, este homem foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras e assassínios, de quantos horrores e misérias não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando os marcos ou tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes: livrem-se de escutar esse impostor, pois estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e a terra é de ninguém. O nascimento da propriedade privada, né? Desde que o primeiro homem cercou uma terra e falou, essa terra é minha, a gente tem o início da propriedade privada e a gente tem o início, como ele fala, da sociedade civil e dos diversos conflitos de interesses que são gerados a partir desta território, desta terra e deste conflito pela terra. Então o vídeo, ele mostra diversos povos lutando por este território ao longo aí de vários milênios. Então a gente vai citar aí alguns em ordem cronológica. Primeiro homem que aparece é o homem das cavernas, típico aí da região, né? O segundo homem que aparece são os povos cananeus, né? Povos aí da antiguidade dessa região. Depois a gente vai ter o egípcio, claramente dá pra ver pelas vestimentas que é um egípcio. Os assírios. Os israelitas, ou seja, aqueles conhecidos como filhos de Israel. Depois a gente vai ter os babilônios, na verdade, né? Depois a gente vai ter o macedônio. Depois a gente vai ter mais povos macedônios. Depois os ptolomaicos. A gente vai ter mais povos aí da Macedônia Antiga, um grego macedônico aí, a gente pode dizer, que é o Seleucida. Depois a gente vai ter um sacerdote hebreu, um macabeu, um romano, dá pra ver claramente aí as vestimentas romanas, o capacete, a espada, o escudo, etc, as roupinhas, a sainha engraçada. Depois a gente vai ter o bizantino, uns califas árabes, né? Depois um cruzado, depois um mameluco do Egito, depois um turco otomano, depois um árabe, depois um britânico, depois um palestino, e depois um judeu europeu. Depois o Hamas, também como Hezbollah, o Estado próprio dito de Israel, e um guerrilheiro aí, um combatente da liberdade, também conhecido aí no mundo ocidental como terrorista.
Depois a gente vai ter pra finalizar o Anjo da Morte, né, Cereças? Lembre sempre de Rousseau. Eu acho esse episódio aí bastante interessante. Então fica aí. Essa é uma leitura obrigatória do PAS de número 3. O PAS é um vestibular seriado aí da Universidade de Brasília. A maioria das obras deste ano é curtinha, tanto no texto quanto no vídeo, e é bastante interessante, recheado aí de críticas sociais, recheado aí de questões e funcionalidades contemporâneas. Tá bom, pessoal? Um abraço bastante grande. Eu sou muito pesado, galera. Gostou do carinho da mamãe? Não gostei não, né? Então tá, galera. Um abraço. Tchau, tchau.